Salve Maria! Vamos iniciar o primeiro dos 33 dias de preparação para a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Você já deve ter assistido aos 3 primeiros vídeos tratando da consagração a Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, por este livro aqui, conhecido como Livro de Ouro, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Se você não assistiu, assista aos 3 vídeos anteriores, porque ele explica a essência desta devoção, desta consagração, desta prática. E a explicação se dá através deste livrinho que eu escrevi, o Livro de Ouro ao alcance de todos, uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Portanto, vocês podem ver os 3 vídeos que já estão gravados, se é que já não viram, porque eles explicam em que consiste esta devoção. E hoje é o primeiro dos 33 dias de preparação. E esses 33 dias se compõem de 4 partes. 12 dias preliminares para se desapegar do espírito do mundo, contrário ao espírito de Jesus Cristo. 1 semana para adquirir o conhecimento de si mesmo. A segunda semana para adquirir o conhecimento da Virgem Maria. E uma terceira semana para adquirir o conhecimento de Jesus Cristo. Vamos começar então os 12 dias para desapegar-se do espírito do mundo. E hoje é o primeiro desses 12 dias. E vamos ler, para este fim, a Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 17. Para você ter tempo de localizar. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 17. Esta sugestão está escrita aqui neste livrinho, para vocês localizarem na página 54. Há uma lista de leituras para cada um dos 12 dias preliminares. Aqui, olha, várias leituras, olha aqui, ó. E nós estamos agora no primeiro desses 12 dias, né? Romanos 8, 5 a 17, que fala da vida segundo o Espírito. E é o que nós vamos ler agora, tá bom? Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, nem o pode. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado,
mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este capítulo 8º da Carta aos Romanos é maravilhoso. Nós só lemos um pedacinho dele para meditarmos no Espírito Santo e no seu oposto, que é o espírito do mundo. E temos que nos desapegar do espírito do mundo. Vamos começar. Os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito, as coisas do Espírito. O desejo da carne é morte. O desejo do Espírito é vida. O desejo da carne é inimigo de Deus. Ele não se submete à lei de Deus, nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, vós, batizados, vós que recebestes o Espírito Santo no batismo, vós que vos deixais conduzir pelo Espírito Santo, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado. O corpo é mortal, ele está sujeito à morte, e o corpo, muitas vezes, é causa ou ocasião do pecado que nos leva à morte. Se Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, no sentido que eu já falei, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ou seja, o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, ou seja, o Pai, dará a vida também a vossos corpos mortais, mediante o mesmo Espírito que habita em vós. Em outras palavras, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou sob a ação do Espírito Santo. É o Espírito vivificador que deu vida ao corpo de Jesus já morto. E é esse mesmo Espírito vivificador que vivificará os nossos corpos mortais. Nossos corpos morrerão, mas um dia eles ressuscitarão gloriosos, como o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Carne representa aqui tudo aquilo que no homem é frágil e tendente ao pecado.
Espírito aqui é o Espírito Santo e é a graça que ele produz em nós, que nos move a praticar o bem e a fugir do pecado. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que coisa bonita, não é? Vamos tentar entender isso aqui. Se você recebe o Espírito Santo, você recebe a vida, porque o Espírito é princípio de vida. Mas o Espírito Santo é Deus, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se você recebe o Espírito Santo, você não recebe apenas a vida natural que recebeu dos seus pais. Você recebe a vida sobrenatural, a vida de Deus. Mas se você recebe a vida de Deus em você, e esta vida divina em nós se chama graça, então você é o que de Deus? Se você recebe a vida de alguém, você é o que de alguém? Você é filho. Você é filho dos seus pais porque eles lhe deram a vida. Você é filho de Deus porque você recebeu de Deus a vida. Então o Espírito Santo vivendo em você torna você filho de Deus, porque ele lhe dá a vida de Deus, que é a graça. E se você se torna filho de Deus, você pode chamar a Deus de Pai. E sendo o filho adotivo mais verdadeiro, você tem direito a uma herança. E é sobre isso que vamos ler daqui a pouquinho. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos filhos, não somos escravos por coação. Podemos nos tornar escravos por amor, né? Por amor. Por coação, não. O escravo, por coação, ele não peca por medo do inferno, mas bem que ele quereria pecar. Já que o inferno existe, ele por medo, não por amor a Deus, ele foge do pecado. Esse é o temor servil. Nós que somos filhos, não precisamos da ameaça do inferno para amar a Deus e fugir do pecado. A gente ama a Deus e, porque ama, procura não apenas evitar o pecado, mas procura evitar as coisas que não são pecado, mas que não agradam a Deus ao máximo. Esta é a atitude do filho. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, se une ao nosso espírito com letra minúscula, que é a nossa alma espiritual, para testemunhar que somos filhos de Deus. Este Abba, papai, é a palavra que Jesus usou no Getsemane. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. É uma palavra infantil para designar o pai. Papai é uma linguagem com que a criança chama o seu pai. É uma linguagem muito íntima. É uma ousadia chamar a Deus com esse nome. Mas foi Jesus que nos mandou que orássemos deste jeito. E São Paulo diz aqui na carta aos Romanos que, de fato, o Espírito atesta à nossa alma, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Que glória para nós, não é? Que grandeza! E se somos filhos, somos também herdeiros, porque os filhos têm direito a uma herança. Herdeiros de Deus. Deus nos dará como herança a vida eterna e a ressurreição. E co-herdeiros de Cristo, porque Cristo, antes de nós, recebeu do Pai a ressurreição e a glória eterna. Pois sofremos com ele, para também com ele sermos glorificados. Se nós queremos entrar na glória em que Cristo entrou, a condição é sofrermos como Cristo sofreu. Abraçar toda a cruz e não reclamar dos sofrimentos, mas considerá-los uma ocasião de honra, porque eu estou ajudando Jesus a carregar a cruz e eu estou cooperando com a salvação do mundo. E estou consolando o Imaculado Coração de Maria, que sofre ao ver o seu filho sofrer.
Que honra poder sofrer junto com Jesus. Terminamos aqui a explicação desta passagem da carta aos Romanos 8, versículos 5 a 17. Mas vamos meditar um pouco mais sobre isso. Somos filhos adotivos, mas verdadeiros. Como assim? Parece que o filho adotivo não é um filho verdadeiro. Aqui na Terra, os filhos adotivos receberam dos pais adotivos tudo de bom: amor, carinho, casa, comida, roupa. Mas uma coisa os pais adotivos não deram a eles. Senão, eles não seriam adotivos, seriam pais naturais. O que é que os pais adotivos não dão aos filhos? A vida. A vida foi dada pelos pais naturais. Quando Jesus, porém, nos adota por filhos, ele não apenas nos dá carinho, amor, proteção, alimento, isso ele já fazia antes do nosso batismo. Quando ele nos adota por filhos, ele nos dá a sua vida, que é a graça, a vida de Deus em nós. Então, o batismo nos torna filhos verdadeiros, adotivos, porque se nós fôssemos filhos naturais, seríamos Deus, nós não somos Deus. A graça não nos torna Deus. Filhos de Deus, por natureza, só existe um, que é Jesus Cristo. É o Filho único de Deus. Mas filhos por adoção, Deus tem todos nós que recebemos a graça. Todos nós que no batismo recebemos o Espírito Santo, que nos comunicou a graça. E por isso todos nós, com orgulho, com santo orgulho, podemos e devemos chamar a Deus de Pai. E podemos esperar dele a mesma herança gloriosa que Cristo conquistou após a sua ressurreição, contanto que nós aceitemos sofrer com ele, para depois sermos glorificados com ele. O espírito de filhos adotivos é diferente do espírito de escravos. Os filhos perguntam: isso aqui é o que mais agrada a Deus? O escravo pergunta: isso aqui é pecado? O escravo, bem que ele gostaria de pecar, mas ele não peca porque sabe que existem consequências para o pecado. Então, a pergunta do escravo, que ainda não se acostumou, à filiação divina, é simplesmente essa: isto é pecado? Se for pecado, eu não faço, se não for, eu faço. O filho que ama a Deus e que já passou do estado da escravidão para a de filiação, ele pergunta: isso aqui, seja pecado ou não seja, não me importa, é o que mais agrada a Deus? Se for o que mais agrada a Deus, eu vou fazer. Se não for, eu vou deixar de fazer por amor. Bonito, não é? Vamos dar um exemplo aqui. Acordar tarde é pecado? Pergunta, né? É a pergunta de escravos. Se não for pecado, eu vou acordar tarde, porque eu prefiro acordar tarde. A pergunta dos filhos é: o que agrada mais a Deus? Acordar tarde ou acordar cedo? A Bíblia nos dá a resposta. Os salmos falam: desperta, minha alma, desperta, despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. O salmista despertava bem cedinho para louvar a Deus. A aurora é a hora dos favores divinos. Acordando cedo para você louvar, agradecer, pedir perdão, pedir graças, você entra numa tal intimidade com ele que você ganha alegria, boa disposição, calma, paciência, prudência para o resto do dia. Você é obrigado a acordar cedo, senão você comete pecado? Não. Por que então que você acorda cedo? Porque eu acho que isso é o que mais agrada a Deus. Porque é pecado acordar tarde? Porque você é obrigado a acordar cedo? Porque seria pecado acordar tarde? Não. Vamos acordar cedo, porque acordar cedo para rezar de manhãzinha é o que mais agrada a Deus. Resposta de filhos e não de escravos.
Fazer tatuagem é pecado? Não quero saber. Mas uma coisa eu sei, não é o que mais agrada a Deus. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se Jesus Cristo pagou um alto preço por ele, se o meu corpo mortal entra em comunhão com o corpo glorioso de Cristo em cada comunhão eucarística, se o meu corpo um dia vai ressuscitar junto com o corpo de Cristo, eu acho que não agrada a Deus ao máximo fazer tatuagem na pele. E isso me basta para eu não fazer. Fumar é pecado? No catecismo se fala que fumar em excesso é pecado. Ah, em excesso? Então fumar com moderação não é pecado? Para mim não importa. Eu não quero saber se é pecado. Eu quero saber se é o que mais agrada a Deus. Evidentemente não é. O fumo, o cigarro, faz com que os seus pulmões se encham de fumaça e de substâncias estranhas que intoxicam você. Então, para fazer o que mais agrada a Deus, eu abstenho-me de fumar. Isso basta. O que é melhor? O que agrada mais a Deus? Usar a batina, como eu estou usando, ou usar um outro traje clerical chamado clergyman? Eu sou obrigado a usar batina? Não, não sou obrigado. Mas por que eu uso? Porque eu acho que usando batina, como padre, eu estaria agradando mais a Deus. Eu acho que a batina é um sinal que identifica melhor o sacerdócio. E assim eu glorifico a Deus e sirvo melhor a comunidade usando a batina. Estão entendendo? É o que mais agrada. Não é a pergunta, eu sou obrigado? Isso é pecado? Vamos imaginar, se você fosse namorado, você sabe que algumas coisas no namoro são pecado. Por exemplo, a fornicação, que é a união sexual entre solteiros. Mas você sabe também que é pecado não apenas a fornicação, mas aquilo que causa o desejo da fornicação, como os abraços e beijos excitantes, e já são pecado mortal. Mas aí você poderia me perguntar, padre, até que ponto eu posso ir sem pecar? Será que seria pecado eu colocar a mão assim, atrás do pescoço do meu namorado ou da minha namorada, e colocar a mão no ombro dele ou dela? Resposta, eu acho que não seria pecado, mas isso eu não faria. Por quê? Porque esse gesto de envolver o pescoço do outro e colocar a mão no ombro, me dá uma ideia de posse. E se eu sou solteiro, eu não quero ter essa ideia, porque este corpo não é meu. Além disso, ao segurar o corpo alheio assim, eu me esqueço que este corpo é sagrado. Sagrado, templo do Espírito Santo. Não é assim que eu seguro as coisas sagradas. Quando eu seguro o corpo de Cristo na Santa Missa, eu seguro com as duas mãos e tremendo. Então, para evitar que eu me esquecesse de que esse corpo não é meu e que esse corpo é sagrado, até esse gesto, que não seria pecado, eu evitaria. Por quê? Porque eu sou filho e não escravo. Estão entendendo isso aqui? Nós recebemos um espírito de filiação adotiva. Vamos supor, o seu cônjuge traiu você. Você é obrigado ou obrigada a aceitá-lo de volta em sua casa? Resposta, obrigado não é. A igreja admite que se você foi traído pelo cônjuge, e se você, por sua vez, não o traiu, você pode separar-se dele para sempre. É o único caso de separação perpétua admitida pela igreja. É o caso de traição. Aí você não vai poder se casar com outra pessoa, nem ele vai poder se casar com outra pessoa. A igreja admite isso para você. Mas a igreja recomenda? Não. O que a igreja recomenda é outra coisa. Que você perdoe e acolha de volta o cônjuge adúltero. Eu sou obrigado a fazer isso, padre? Não é obrigado nem obrigada. Mas é o que mais agrada a Deus. Isso basta para você que é filho
e não vive no temor dos escravos. Está entendendo? É a liberdade dos filhos de Deus que leva você a perdoar o seu marido ou a sua mulher adúltero ou adúltera. Assim fez o profeta Oséias no Antigo Testamento. Ele acolheu a sua esposa adúltera, por ordem de Deus, e acolheu também os filhos que ela gerou no seu adultério. Por quê? Porque Oséias deveria ser imagem de Deus, e Deus é misericordioso. Deus queria perdoar o seu povo e queria que o profeta, por ser imagem de Deus, perdoasse também a sua esposa. É bonita essa história do Antigo Testamento, em que o amor conjugal é imagem do amor de Deus por seu povo. E a idolatria é comparada a um adultério ou prostituição. Muito bem, se você está querendo passear no domingo, aí vem uma pergunta: padre, eu posso, em vez de ir à missa no domingo, ir à missa ao sábado à tarde? Pode. É pecado eu ir à missa sábado à tarde e depois o domingo inteiro eu ficar só passeando e não ir à missa? Pecado não é. Mas me pergunta outra coisa, pergunte a si mesmo outra coisa: o que é que mais agrada a Deus? Deus ficaria mais contente se eu fosse à missa no domingo? Se a resposta a essa pergunta for sim, então vá à missa no domingo, não porque seja obrigado, não porque seja pecado não ir e ir apenas no sábado. Vá com aquela liberdade dos filhos de Deus, de quem ama e não precisa mais de coação para cumprir a lei do amor, a lei da graça, a lei do Espírito. Se você é dona de casa, a pergunta é: padre, eu posso trabalhar fora de casa? Meu marido já trabalha. Eu tenho 4 filhos. Será que eu posso trabalhar fora? Outra pergunta, de escravo. Se eu trabalhar fora, eu estou pecando? Não quero saber se a senhora estará pecando ao trabalhar fora de casa. Mas uma coisa seria bom que a senhora perguntasse: é o que mais agrada a Deus? Você vai dar mais glória a Deus pelo trabalho fora e pelo dinheiro que vai ganhar? Ou você daria maior glória a Deus trabalhando em casa e cuidando dos seus filhos, uma vez que a sua presença no lar é insubstituível? Responda essa pergunta. Padre, eu sou mulher. Será que eu sou obrigada a usar saias? Será que usar calça é pecado? Não faça esta pergunta. Pergunte a si mesma qual o tipo de vestimenta que mais glorifica a Deus, aquele que mais agrada a nosso Senhor. Você verificará que para o corpo feminino a saia não apenas ela é decente, modesta, mas ela tem uma particular elegância. Tanto é assim que as mulheres não se casam com uma calça de noiva, mas com um vestido de noiva. Então, essas são perguntas de filho. O filho pergunta o que mais agrada ao pai e ele resolve, por amor, fazer o que mais agrada a ele. E é só isso. Mas, padre, filho não é uma coisa que se opõe a escravo? Essa escravidão que São Luís nos ensina a fazer é uma escravidão toda especial. É uma escravidão por amor e não por coação. Você se prende a Deus pelos vínculos da caridade, pelos vínculos do amor que você se prende a Ele. E São João Paulo II disse que este vínculo de caridade, esta escravidão de amor, torna o homem plenamente livre, com a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Isso está escrito aqui nesse livrinho, na página 34. Vamos ler para conferir? Perdão, página 24. O espírito dessa devoção é tornar a alma interiormente dependente e escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio dela. Paradoxalmente, este vínculo de caridade, esta escravidão de amor, torna o homem plenamente livre, com a verdadeira liberdade dos filhos de Deus.
Trata-se, prossegue o Papa, de se entregar totalmente a Jesus, respondendo ao amor com que ele nos amou primeiro. Qualquer pessoa que viver neste amor pode dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, ser escravo por amor não se opõe a ser filho. Essa escravidão, justamente porque ela é voluntária e amorosa, tem tudo a ver com a filiação adotiva. Escravo por amor e filho. Duas glórias que você pode cantar. A palavra espírito, em latim como em grego, como em hebraico, significa vento ou sopro, espírito. O Espírito Santo é aquele sopro de Deus. Deixar-se conduzir pelo Espírito é abrir as velas do seu barco e deixar que o Espírito Santo sopre e você seja conduzido por ele. É diferente deixar-se conduzir pelo Espírito e você confiar nas suas próprias forças naturais. Quem confia nas suas próprias forças naturais é semelhante ao remador. Ele pega os remos do barco e vai fazendo uma força, despendendo energia, confiando nas suas próprias habilidades para fazer com que o barco ande. Quem se deixa conduzir pelo Espírito, em vez de confiar nas suas próprias forças, abre simplesmente as velas e deixa que o Espírito o conduza. E deixar-se conduzir pelo Espírito é, evidentemente, muito mais simples do querer nós mesmos assumir o controle do nosso barco com as nossas próprias energias naturais. Muito mais simples e mais seguro, garantido. Mas o Espírito Santo, onde ele nos fala? O Espírito Santo nos fala através de emoções ou inspirações interiores, mas tomem muito cuidado, porque pode ser que você se engane. Pode ser que você receba alguma coisa que pareça ser uma inspiração de Deus e não seja. Vamos imaginar. Uma mãe está com uma filha sofrendo muito por causa do marido. Aí a mãe reza pela filha, coitada da minha filha, sofrendo tanto com o marido mal. Aí ela chega para a filha e fala assim, minha filha, eu recebi no meu coração uma mensagem do Espírito Santo de que você deve deixar o seu marido. Evidentemente não foi o Espírito Santo que falou isso para a mãe dela. Foi o seu impulso natural, o seu instinto de materno, de proteger a filha. O Espírito Santo, que é espírito de unidade, ele quer que os dois sejam unidos, né, até a morte. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas temos então que distinguir o Espírito de Deus das falsas inspirações divinas, né? Quem nos ajuda muito a discernir isso é alguém que não sou eu, é um terceiro. É alguém que pode me dirigir em nome de Deus, um bom diretor espiritual. Rezem para obter de Deus um bom diretor espiritual que possa guiar você no caminho da virtude, que possa desviar você dos pecados, que possa puxar a sua orelha quando você precisar disso, chamar a sua atenção e manter você firme no caminho. Reze muito pedindo a Deus que lhe conceda um bom diretor espiritual. Um bom diretor, na minha opinião, é alguém que sabe ser severo. É alguém que não apenas fica passando a mão na cabeça do seu dirigido, mas sabe colocá-lo nos eixos, quando ele está precisando, quando ele está se desviando. Quando você é batizado, você renuncia a Satanás. E Satanás é um espírito maligno. O Espírito Santo não é uma criatura, ele é Deus. Satanás é uma criatura. Ele é espírito, mas é espírito criado. E é um espírito maligno porque, embora tenha sido criado bom, tornou-se mal por sua própria vontade. Só que além de renunciar a Satanás, você renuncia às suas pompas
e as suas obras. As pompas de Satanás são as riquezas, as ilusões, as vaidades, as seduções. As obras de Satanás é tudo aquilo que Satanás nos inspira a fazer contra o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Então, nós temos que fazer uma renúncia completa, não só do demônio, mas daquilo que é do demônio, certo? Lembremos aquela vez em que Jesus foi à região de Gadara e expulsou o demônio de um possesso que andava para lá gritando e se machucando com as suas correntes e ninguém conseguia dominá-lo. Só que aquele demônio estava possuído, só que aquele possesso, aquele homem estava possuído por uma legião de demônios. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Então a legião de demônios disse pela boca do possesso: se tu nos expulsas, mande que nós vamos até aquela manada de porcos. Jesus falou: ide. E eles foram, saíram do homem, entraram na manada, mais ou menos 2.000 porcos. Quanta quantidade de porcos! E os porcos ficaram enlouquecidos e se precipitaram no mar e se afogaram. Aí os habitantes da cidade foram até Jesus não para agradecer, porque eles tinham expulsado o demônio daquele possesso, mas para mandá-lo embora, porque ele tinha causado um prejuízo econômico. Com aquele exorcismo, ele causou a morte de 2.000 porcos. Eles queriam os porcos. Assim, nós cristãos, quando renunciamos ao demônio, não podemos querer os porcos dele. Nós devemos renunciar a Satanás, mas também às suas pompas e todas as suas obras. Ou seja, eu não quero o demônio, mas não quero também os porcos que são dele. Não quero nada que pertença a ele. Eu sou de Cristo. Eu vivo segundo o Espírito. E é esse Espírito que um dia vai me ressuscitar, como ressuscitou a Cristo. Vamos agora, como ensina o apêndice do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, vamos agora fazer 2 orações recomendadas para esses 12 dias preliminares. Essas orações são o Veni Creator e o Ave Maristela. Veni Creator é uma oração que em latim significa vinde, ó Espírito Criador. E Ave Maristela é uma oração a Nossa Senhora, Ave Estrela do Mar. Vamos recitar essas 2 orações, então. No livro de ouro ao alcance de todos, elas estão na página 70. Vou lê-las em português. Vem, ó Espírito Criador, as almas dos teus visita, os corações que criaste enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial. Fogo, caridade, fonte, viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna. Do Pai solene promessa, das força da luz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guiai-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos rezar o Ave Maristela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada.
Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que as mães fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Agora vamos rezar esta oraçãozinha que eu sempre rezo, a serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, pedindo, por intercessão dela, a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações, se isso for para a maior glória de Deus, se for para o bem das almas, se assim crescer a minha humildade e a minha gratidão, e se assim esta serva de Deus for elevada à honra dos altares. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pode pedir a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, no verso desta estampa, recomenda-se rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, se você quiser esta relíquia que tocou os ossos da serva de Deus, você pode pedir mandando uma mensagem para provida@providaanápolis.org.br. providaanápolis.org.br. Agora vamos rezar a súplica ardente pelo Provida de Anápolis, dirigida a São José. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma.
Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. E agora vamos encerrar com a bênção final, lembrando, amanhã será o segundo dia dos 12 dias preliminares para se desapegar do espírito do mundo. Venha assistir ao próximo vídeo amanhã, também às 20 horas, pelo YouTube ou pelo Instagram. E se você não assistiu aos 3 primeiros vídeos que falam da essência desta consagração, assista-os para você tomar conhecimento daquilo para o qual você está se preparando, que é entregar-se a Jesus pelas mãos de Maria na qualidade de escravo. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grande Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição a Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Salve Maria.